Olá pessoal, sejam bem-vindos aí ao nosso canal TV Palotina, mais um vídeo de hoje. E hoje a gente está aqui na paróquia da cidade São Vicente Pallotti para falar um pouco com o Padre Pierre. Essa semana a gente teve uns vídeos legais aí, né, Kleber? Tivemos uma boa interação, nós fomos participar lá do Rodeio Crioulo. Bastante teve gente a inauguração lá, né? da quadra ali do Poliesportivo do Santa Terezinha. E a festa do peixe. E hoje estamos aqui com a presença do nosso ilustríssimo Padre Pierre na paróquia São Vicente Pallotti. Obrigado, Padre, do senhor ter aceito aí a nossa entrevista, o nosso canal aqui na igreja. Hoje a gente está até se sentindo um pouco abençoado aí, né, Kleber? Amém. Isso é... Tá nesse clima diferente aqui. Mas, Padre, como está o senhor? Bom dia. Bom dia a todos que estiverem ligados conosco através do canal TV Palotina, né? É uma alegria poder saber que vocês já estão iniciando esse trabalho tão necessário para as redes sociais e de comunicação do nosso município e também da nossa paróquia, né? Então, para mim é uma satisfação, uma alegria, apesar de que estou nos últimos dias da minha presença aqui em Palotina, mas com certeza a igreja continuará sempre de portas abertas para esses momentos e também para a gente fazer um trabalho em conjunto, né? Tudo aquilo que ajuda a propagar as coisas bonitas da vida e também as coisas de Deus, sabe que sempre a igreja pode contar com a igreja e com certeza com o novo pároco que virá, Padre Moacir, também estará aberto para que vocês continuem com a missão de vocês e que o trabalho de vocês iniciado seja realmente abençoado. Muito obrigado. É isso aí, gente. Esse é o Padre Pierre, que o pessoal atende aqui a gente, o Padre Pierre na igreja. A gente vai fazer um bate-papo com ele rápido, porque você sabe que tempo de padre não é fácil. Tempo de padre é corrido demais, né, Padre? São quantas paróquias que o senhor tem que atender? Assim, que a paróquia é uma, agora as comunidades são 35, né? 30. Depois sem contar os movimentos pastorais, grupos e todas as questão administrativa, questão pastoral, enfim, do amanhecer ao anoitecer e muitas vezes à noite também, né? A gente está sempre em atividade, correndo para lá e para cá para dar conta, e não consegue dar conta de tudo, a demanda é muito grande. Verdade. E o padre vem da onde? Qual é a terra natal do padre, para a gente conhecer um pouco lá de trás? Eu sou paulista da região de Sorocabana, o pessoal fala Alta Sorocabana, perto de Araçatuba, uma cidadezinha pequena, mas é uma cidadezinha, modéstia à parte, bonitinha, né? Hoje deve ter 10 mil habitantes, mais ou menos, chamada Piacatu. Eu nasci lá em Piacatu, naquela região, minha família toda, da parte da minha mãe, da parte paterna e materna, moram todos lá, né? Foram fundadores lá da cidadezinha e vivem até hoje lá, né? Nós vivemos lá até 72 e de lá viemos para o Mato Grosso do Sul, e na cidade de Vinhema, né? Vinhema. Minha mãe, meu pai já é falecido, minha mãe e meus irmãos moram tudo lá até hoje, né? Então eu sou lá, aí de lá eu fui para o seminário, fiquei no seminário, estudei todo o seminário em Santa Maria, Rio Grande do Sul. Em Santa Maria. Depois de lá, então, voltei para o Mato Grosso, trabalhei em Glória de Dourados, depois, então, de Glória de Dourados eu fui para Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Depois de Campo Grande eu vim aqui para Palotina, fiquei aqui em Palotina 8 meses, depois fui para São Paulo estudar, fazer o mestrado em liturgia, depois de lá eu voltei para Fátima do Sul, onde eu vou voltar agora a trabalhar. Trabalhei 4 anos lá, depois fui para Dourados eu vim para Cascavel, trabalhei mais 2 anos, 3 anos em Cascavel, depois voltei para Campo Grande, fiquei lá quase 6, 7 anos, 7 anos mais ou menos. Depois de lá eu voltei aqui para Palotina, e agora volto novamente para o Mato Grosso. Ficou quanto tempo aqui nessa última? 8 anos. 8 anos. Então, faz 8 anos que eu estou aqui. Agora meus superiores solicitaram a minha mudança, porque nós ficamos
a média de 8 anos num lugar, né? Sim. Então agora, 8 anos, estou indo de volta lá para Fátima do Sul, para ficar um pouco perto da minha mãe também, né? Que minha mãe está com 90 anos e está com um problema, quebrou o fêmur, está se tratando, então eu preciso estar lá um pouco para ajudar também meus irmãos. Não, maravilha. A família, apesar de ter a família espiritual, mas tem a família de sangue, claro, né? A gente, eu costumo dizer, nós não nascemos de chocadeira, né? Nós temos família como todas as outras, né? O padre sai de uma família, sai de uma comunidade e volta para a comunidade e volta para a família. A família. Isso. Então, muito bom. Qual foi o intuito dos pais? O nome, vocês são de tradição francesa, ou italianos? De onde que vem o Pierre? Não, o meu Pierre é sobrenome. Ah, Pierre não é o nome do senhor. Qual que é o nome do senhor? Meu nome é Manuel de Pierre Primo. Ah, Pierre. Eu sou de descendência de italiano, família, sou segunda geração. Meu avô veio da Itália, com 3 anos de idade. Então, os meus pais seriam a primeira geração, né? Sim. E eu seria a segunda geração. Só que os meus avós, o nome correto deles, sobrenome é Pierro, que quer dizer Pedro. Uhum. Pierre não existe nem italiano e nem francês, é um erro cartorário, né? Do cartório. Porque na minha família tem Pierre com E, Pierro com O, Pierre com I. Uhum. Eu, no meu caso, é 2R, tem muitos primos meus que é Pierre, com R só. Então foi erro de cartório, porque os pais chegavam sem muita formação e chegavam e diziam Pierre, Piero, Pierre. Conforme o acento e o cartório estúpido, que tinha que pegar e pedir documento. Eu não pedia documento, né? Naquela época. E fazia do que escrevia conforme e por isso que fazia erro. Então meu nome é Manuel de Pierre Primo. Primo por quê? Porque na minha família saía muito nome. Também tinha uma mistura portuguesa na minha família, espanhol, é tudo uma mistura, né? Italiano, português, espanhol e tudo mais. Então, nordestino depois e tal, mineiro, sabe, miscelânea. Uhum. E aí o que aconteceu? Acontece que fazia os nomes, colocava os nomes da família repetidos, né? Então na minha família tem o meu avô que chamava Pedro, né? Teve um filho, colocou o nome Pedro de Pierre filho. Depois veio meu irmão Pedro também, para distinguir, Pedro de Pierre neto. Eu tenho outro coisa que é Pedro de Pierre primo também. Eu, no caso, eu tenho um tio que chama Manuel, tenho um primo que chama Manuel, depois veio o terceiro para distinguir do meu primo. Aí ficou o primo. Olha aí que interessante. Não, mas antigamente as coisas eram assim. Histórias de família que marcam a tradição de vocês e um momento, uma família grande, imagino, para... a nossa família não é tão grande, mas é assim, bastante, que nós viemos, o pessoal tem que entender assim, houve várias levas chamadas de italianos que vieram para o Brasil. As primeiras vieram para o Rio Grande do Sul, ocuparam terras que estavam ociosas depois da guerra, etc. e tal. Nós viemos, a minha família veio para substituir os escravos na lavoura de café, pós abolição, né? Então, o que acontecia? Em São Paulo, Santos chegava a leva de italiano, e então o fazendeiro estava precisando lá de 20 pessoas, né? Então eu quero um grupo de 20 pessoas. E já pegavam lá, então talvez a família lá era de 30, 40 pessoas que veio junto, já cortava no meio, e um ia para um lado e ia para o outro, e nunca mais se viam, porque às vezes estavam morando vizinhos das fazendas, mas não tinha comunicação, não se via. E aí então perdemos, nós descendentes italianos, é diferente do pessoal que veio do sul, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, etc., que guardou a cultura italiana. Eu não guardei. Eu sei muito pouco da cultura italiana. Algumas palavras em italiano eu sei entender, costumes italianos, por exemplo, né? A única coisa que ficou da minha família, que a minha nona ainda fazia, era polenta. O resto
perdemos tudo, né? Olha que Mas coisa. é outra realidade, né? Outra realidade do Sul, né? O estado de São Paulo é outra realidade do Sul. Essa vocação, Padre Pierre, da igreja, de se tornar um padre, veio de alguém da família, que o senhor se espelhou em alguém que era muito da igreja, da mãe, do avó, ou nasceu espontâneo do padre? Eu creio que a vocação, a própria igreja já fala, e isso é uma coisa muito real, a vocação nasce, em primeiro lugar, do pai ou da mãe, né? Do colo do pai, no colo da mãe. Então, eu tenho uma mãe muito religiosa, muito católica, da parte dela muito católica, muito religiosa, participativa, atuante, tudo. Meu pai não, meu pai respeitava muito minha mãe, sabe, nesse sentido, apoiava, dava todo entusiasmo. Por isso, quando hoje eu vejo, tem muitas mulheres que reclamam, mas meu marido não vem na igreja. Mas como é que ele é em casa? Ele deixa você vir? Sim, então isso é uma benção, né? Então aconteceu isso, desde pequenino, de manhã nós morávamos no interior de 5 km, 6 da cidade, e de manhã meu pai já dizia para minha mãe, leva os meninos para a igreja. Nós saíamos 5h30, 6 horas do sítio a pé, e chegava lá, tinha missa, depois da missa a mãe ficava conosco, eu e meu irmão, ficava, e ela ensinava nós até a se portar dentro da igreja, né? Se portar dentro da igreja. E aí ela ficava esperando nós na catequese. Nós terminava a catequese e voltava para casa. Nós chegávamos em casa 11h30. E aí então o pai e a mãe trabalhavam na lavoura a semana toda. Sim. Quando nós chegávamos em casa, a comida já estava pronta, a casa limpa, toda arrumada, os bichinhos todo dado alimento, terreiro varrido e a roupa toda já no tanque, já pronto para lavar, tudo ensaboado. Quem fez? Meu pai. Então isso, você vê só, meu pai não ia lá na missa participar, mas ele celebrava a missa dele lá em casa, né? Então eu tive um exemplo muito bonito de sair dos meus pais. E claro, depois que eu fiquei jovenzinho, desde pequeno, desde criança, a gente fazia aquelas missas, celebrava, colocava uma camiseta, jogava um pano em cima, ficava brincando com os meninos de rezar a missa. E eu sempre era o padre que rezava a missa. Isso foi amadurecendo dentro de mim. Depois eu entrei na catequese, fui crescendo, tornei adolescente, aí dei uma acalmada, e quando eu fui para o Mato Grosso, com a idade de 17, 18 anos, eu comecei a participar de grupo de jovem, e aí comecei a perceber a necessidade. Deus foi falando, Deus foi amadurecendo no meu coração, na minha vida, e com a idade de 20 anos eu fui para o seminário. Então eu vivi lá fora um tempo bonito, né, de namoro, não noivado, mas estudei, me formei. Eu trabalhava no banco e eu tinha feito pedagogia, já ia começar a dar aula, tudo direitinho. Aí chegou um momento que Deus disse, agora, é hora de você partir. E eu tomei a decisão, assim, até brusca, porque eu trabalhava no banco, estava muito bem empregado, larguei tudo, acertei a conta, montei em cima de um caminhão de tora, que dá para sair de Vinhema para ir até em São Paulo, não tinha ônibus, não tinha nada, estrada de chão. Fomos de Vinhema até quase Presidente Prudente, em cima de um caminhão de tora, de madeira que estava saindo, vocês imaginam como que eu cheguei em Presidente Prudente. Só encontrava o olhinho assim do lado de fora, né? O resto era tudo poeira. Aí tivemos que trocar, tomar um banho para depois seguir para São Paulo, de São Paulo para o Rio Grande do Sul. Então, foi assim, mas foi uma decisão assim muito radical na minha vida, largar tudo e nunca mais voltei para casa, né? Por isso agora estou voltando perto da minha mãe depois de quase 50 anos. Quase 50 anos, né? Que eu saí de casa e não voltei mais. Volto só para passeio, para visitar minha mãe, para morar, não. Agora morei um tempo perto dela, quando eu estava ali em Fátima, né? Agora eu vou voltar para Fátima, vou ficar 80 quilômetros dela. Então, eu acho que agora ela vai fazer 91 anos, né? Então eu quero passar não consegui ficar com meu pai ficou 7 anos e meio de cama, né? E eu não pude ir lá, eu ia daqui de Palotina para lá de vez em quando, de 15 dias. Agora eu quero ficar um pouco mais perto. Eu vou poder rezar a missa, eu vendo a programação lá da paróquia, vou poder rezar a missa de manhã, quando 10 horas eu estou livre, no domingo, posso ir almoçar todos os domingos se eu quiser. Com a mãe. Então acho que vai ser muito bom para mim.
e eu estou muito contente com isso, muito feliz. Então, padre, tendo essa função de padre, o senhor passou pelo seminário, né? E como todo seminarista joga muito bola, e como é que era naquela época? Olha, eu já fui para o seminário de Santa Maria, já com a idade, né, de 20 anos, 21 anos, né? E lá tinha tudo isso, não tem jogo de futebol. Eu fui numa época que tinha muitos seminaristas, nós éramos em quase 100, era um colégio em Santa Maria, nosso colégio lá internacional, tinha argentino, uruguai, tinha boliviano, tinha mexicano, tinha um monte de gente, toda aqui da América Latina. Então tinha todo tipo de coisa, mas eu nunca fui o único esporte que eu gosto e que eu sei fazer é pescaria. Os outros, nunca me apaixonei nem por futebol, gostava de assistir, de ver o pessoal jogando, mas não joguei um tempo joguei, jogava no gol, até que eu era um bom goleiro. Sim. Mas foi assim durante um ano, depois não quis mais, né? Então, outro jogo de baralho, esses outros jogos, nunca, não gostei. Tinha outras coisas, outros hobbies que eram diferentes, né? Sim. Diferente, que eu gostava muito, eu gosto muito o meu hobby é plantas, né? Vocês podem ver que a casa está cheia, aqui a casa é uma mata, né? E é um hobby que me alivia, que me desestressa, terapia, né? A minha terapia é essa, né? Terapia. E gosto de pescaria. Agora está com muito tempo que eu não pesco, perdi muita oportunidade aqui, porque aqui tanto açude e tudo, mas eu gosto mais de rio, de pesca de rio. Agora eu vou morar numa cidade que o Rio Dourados, um rio maravilhoso, grande, passa dentro da cidade, né? Então outra vez que eu fui lá, eu ia pescar com o pessoal, né? Era muito bom pescar, andar pelo rio e tudo mais. Vamos ver agora, quando chegar lá, vou refazer minha vida, Agora, eu nunca fui. O pessoal jogava muito bola, tinha vôlei, bolas, exercícios, academia, etc. Tinha tudo no seminário, né? Sim. Mas não, eu fazia aquilo, o necessário. Padre, a gente está vivendo uma época de conflito aí de duas potências internacionais, né? Queria que o senhor falasse brevemente aqui para o povo como que a igreja está vendo isso, a guerra da Rússia com a Ucrânia, que já dura mais de um ano. Bom, a igreja como tal abomina a guerra, né? Tudo que se fala da morte, a igreja abomina, a igreja não pode se compactuar, e muito menos com essa guerra aí, né? Vocês já viram várias vezes que o Papa tem falado, né, dessa guerra, tem tentado ser conciliador e tudo mais e tal. A gente, eu acho assim, né, precisa de muito tempo para a gente fazer uma reflexão e conhecer um pouco a história da Ucrânia, a história essas rivalidades que existem entre a Ucrânia e também a Rússia, né? São coisas que dizem que estava acontecendo, a gente não sabe muito bem. Mas a gente sabe que nenhuma guerra acontece se não tem o interesse bélico por trás, né? Acontece o seguinte, tanto um país como o outro, principalmente a Rússia, já não sabia mais aonde colocar os seus armamentos velhos, né, e tal. Precisamos gastar isso para comprar um novo, para fazer um novo, né? Então tem tudo isso. Tem interesses econômicos também. Não pense que não tem interesse econômico aí dos Estados Unidos, de outros países e tudo mais. Então acontece o seguinte, a guerra tem um ditado que diz assim: os grandes faz a guerra e coloca seus filhos para se matar um outro, os irmãos se matarem, né? Não é verdade? Porque quem é que está lá morrendo lá? São os jovens que são obrigados a irem lá, né? Nenhuma guerra é benéfica, nenhuma guerra nunca foi benéfica. Guerra é destruição, guerra é morte. E nós, às vezes a gente diz assim, tem pessoas que eu já ouvi falar, diz assim, mas o que é isso? A guerra está lá do outro lado do mundo, você está preocupado. É falta de cabeça, de consciência. Nós não estamos aqui recebendo os estilhaços das bombas, mas nós estamos recebendo os estilhaços econômicos, os estilhaços social, o estilhaço de todo tipo de coisa. E nós estamos em cima
o mundo todo está em cima do fio da espada. Da espada. Por que já não aconteceu uma segunda guerra? Por que não aconteceu uma guerra mundial? Porque o Putin sabe muito bem que se ele apertar o primeiro botão, ele também morre. Ele também vai ter as consequências. Os Estados Unidos, se apertar o primeiro botão, eles também morrem. Então, quer dizer, a coisa é muito séria. Então, estão tentando contornar a situação para tentar evitar uma guerra. Mas não é benefício para ninguém, é só destruição e morte para todos. Então a igreja condena, abomina, é um pecado grave, mortal para que essas pessoas que levam a guerra, que faz a guerra. Então essa é a concepção que nós temos e é o ensinamento da igreja. Guerra nunca mais, né? Depois que nós passamos a guerra, essa guerra que destruiu milhões de irmãos nossos judeus, né? Nós somos cada vez mais convidados a viver a fraternidade universal, né? De que somos irmãos, precisamos nos respeitar, nos amar, nos ajudar e entrar sempre em comunhão e não em desunião, né? Então, o nosso conceito da guerra, eu também acho isso aí, é pecaminoso, é odioso, isso que a gente vê aí, né? Que as pessoas, o que tem na cabeça, né? Somente o poder. E é diabólico que essas pessoas pensam. Essas pessoas e ainda ficam rezando, né, que nós vimos lá o Putin no Natal, rezando. Quer dizer, é complicado o outro lado também. Eu não sei quem é que... Para mim não é claro ainda tudo, mas a gente sabe que falou em guerra não serve para ninguém. Não tem nada de bom, né? Padre, uma outra coisa que a gente está passando aí, o pós-Covid. Você acha que despertou um pouco mais de fé nas pessoas? Eles buscam mais a igreja? Porque às vezes o medo, né, desperta outros meios, a pessoa acaba... a comunidade se acercou mais em busca de fé? Olha, quando começou a Covid, o Papa Francisco diz assim: esta Covid vem ou para depois que passarmos por ela, ou nós nos tornarmos melhores ou piores, a humanidade. A gente percebe que em algumas partes a comunidade, ou seja, a humanidade se tornou melhor, em outras partes se tornou mais cruel, né? Mais cruel. Então, por exemplo, aqui em Palotina, o que a gente percebe? O povo está voltando aos poucos a coisa, mas nós perdemos muito. Principalmente eu que trabalho com jovens, que os jovens estavam muito próximos, nós estávamos numa caminhada linda, maravilhosa com a juventude dispersou muito, muito, muito. E claro, muitos acomodados, pessoas que estavam mais acomodadas, aproveitou o gancho para ficar mais acomodada ainda. Tem gente que não voltou mais para a igreja. Sim. E aí tem a desculpa de voltar, está com medo de voltar. Então você tem que ter medo de nada. Eu acho assim, nós temos aí, desde que eu me entendo por gente, que eu sei por gente, que meus pais e tudo mais, desde que quando existiu a vacina foi para salvar vidas, Olha só, se não tivesse saído a vacina da questão da paralisia infantil e outras tantas aí, quantas crianças nós teríamos com problema? Verdade. E quantas pessoas tinham morrido? Graças a Deus, né? Depois nós erradicamos o sarampo, agora está voltando, e tantas outras doenças, né, que foi erradicada. Pela própria comodidade, né? As pessoas. Mas aí o que aconteceu? O que aconteceu? O pessoal foi desleixando o país. O Brasil é o sinal de questão de vacinação do melhor do país, do mundo, né? Agora deu uma decaída muito grande. Então eu acho assim, nós temos que tomar consciência de que a Covid é uma doença séria, mata e ela prolifera. Então a partir do momento que eu lhe dou o direito de dizer assim, eu não vou vacinar, você é livre. Então, não existe nenhuma lei que obriga você a vacinar. A única lei é a lei da consciência. Sim. E que eu, não vacinando, o que vai acontecer? Eu estou dando campo para que o vírus pegue em mim e se desenvolva em mim e se fortaleça em mim.
E a partir daquele momento que ele se fortaleceu ali em mim, eu passo para o outro, mesmo que o outro está com vacina, a vacina já começa a se enfraquecer. Então, é um processo, é uma cadeia, né? Uma cadeia. Isso a ciência explica, é uma cadeia. Então, a vacina é importante. Ah, mas a vacina vai fazer isso, olha, eu acho que a medicina mundial, hoje a gente acredita ou não acredita, não é tão estúpida assim, que vai deixar contaminar a humanidade inteira com coisas, não. A grande finalidade da medicina, e ela foi feita para isso, e ela é descoberta para isso, e é investimento altíssimo nisso, para quê? Para defender a vida. Eu acredito na vacina, já tomei a terceira, ainda não tomei a quarta dose, porque por precaução que meu médico pediu para me esperar um pouquinho, estou esperando, assim que ele me liberar, vou tomar a quarta, a quinta, o que precisar tomar. Eu confio na vacina. Quantos anos o senhor está hoje, padre? Com quantos anos o senhor 67 anos. 67 anos. Eu não tive nenhum sintoma da Covid, me cuidei muito, né? Mas eu digo também que depois que eu tomei a vacina, eu acho que a vacina também tem me defendido, né? Eu acho que isso daí, e vai continuar, e vai criando anticorpos, a gente vai crescendo nisso aí. Então, eu penso assim, que a humanidade, ou seja, nós precisamos crescer agora na confiança, porque se nós estamos vivos, quantos morreram no caminho, né? Se nós estamos vivos, é porque Deus nos protegeu, né? Deus nos protegeu. Agora nós temos que valorizar essa vida. A gente precisa pensar, todos nós temos que pensar, que essa vida é passageira, né? E que a gente hoje está aqui, amanhã não está mais aqui. Então, enquanto nós estivermos aqui, vamos viver essa vida bonita, com as pessoas, com aqueles que nos rodeiam, com Deus, porque depois que foi, aí não adianta mais, não adianta ninguém chorar por nós, né? Aí já foi. Então, padre, para a gente encerrar a entrevista de hoje, deixa um recado para o pessoal que acompanha a igreja sobre a Semana Santa que a gente está vivendo agora nesse momento. Então, nós iniciamos a Semana Santa com o Domingo de Ramos, né? Através do Domingo de Ramos nós acolhemos, é um sinal de acolhida de Deus na nossa vida, de Jesus na nossa vida, desta semana de preparação. Hoje nós iniciamos a celebração pascal, né? O tríduo pascal. Então, para nós católicos, cristão católico, celebrar a Páscoa não é só a noite da Páscoa ou sexta-feira ou hoje. São três, é uma celebração que inicia hoje e vai terminar só domingo da Páscoa. São 3 noites, né? Então, hoje é o quê? Nós vamos celebrar a instituição da Eucaristia, do sacerdócio, do lava-pés, que é o mandamento do serviço, né? Então, nós iniciamos hoje. Amanhã nós então adoramos a cruz, o Cristo que é elevado à cruz, que morre por cada um de nós, né? A tal ponto que no final da celebração, nós vamos ficar em adoração ao Cristo, né? Amanhã nós teremos o dia todo como celebração, desde a parte da manhã das 8h30 até as 11h, nós temos confissão, e durante todo o dia tem adoração da cruz, né, do morto, do Cristo, da sua paixão. Depois à tarde nós teremos a continuação da celebração às 15 horas, né? E depois então no silêncio, amanhã é um dia de silêncio, de recolhimento, de reflexão, né? De tomada de consciência da nossa vida, para que na Páscoa de Jesus, no Sábado Santo, a gente possa celebrar a ressurreição. A tal ponto que hoje, a celebração de hoje e de amanhã, nós não temos bênção final, certo? Termina, a gente vai embora em silêncio, certo? Mas depois, agora no Sábado Santo, teremos então no final da celebração a bênção de envio, né, que é o final da celebração. Então, a celebração em 3 dias, por isso chama-se Tríduo Pascal. E este Tríduo Pascal é obrigação, direito e dever de todo católico cristão participar. Não, eu vou só participar desta ou daquela parte, não. Se você participou só da quinta-feira e não participou da sexta e sábado, você não celebrou a Páscoa. Você não celebrou.
Eu só participei da sexta-feira, também não celebrou a Páscoa. Aí só vou celebrar a Páscoa, também não celebrou a Páscoa. É uma celebração inteira. Então nós precisamos aprender disso, né? Aprender, nós temos que crescer nisso daí, nessa caminhada, nessa beleza. Então, sábado de manhã também às 9 horas nós temos também uma celebração para todos os doentes que não puderam receber a visita, que não podem sair de casa, que pode sair de casa, pode, e acima de 60 anos, para vir na igreja para a gente fazer a celebração da unção dos enfermos. Então todos são convidados. Unção dos enfermos. Unção dos enfermos, né? É um sacramento maravilhoso da graça de Deus, não é extrema unção, né? Mas eu vou receber essa unção, estou preparado para morrer. Não é nada disso. É a celebração do sacramento da unção dos enfermos, da graça de Deus, do amor de Deus, que vem trazer a cura e vem trazer também o alívio das nossas dores e força na nossa caminhada. Maravilha. É isso, gente. Então, essa foi a entrevista de hoje. Como a gente disse no começo, o padre tem muito compromisso, né? Então, vamos encerrando aqui. A gente volta no próximo vídeo. Obrigado, padre. Padre, obrigado, muito obrigado. Obrigado. Tá? Que Deus abençoe a vocês e que essa iniciativa de vocês dê frutos, né? Que vocês possam crescer e que vocês também possam ser abençoados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau, gente. Tchau. Até o próximo vídeo.